Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje tem mais uma passagem e é Isaías 12, versículo 4, que fala assim: Naquele dia direis, louvai ao Senhor, invocai seu nome, declarai seus feitos entre o povo, fazei menção de que seu nome é exaltado. Cantai ao Senhor, pois ele fez coisas excelentes, isso é conhecido em toda a terra. Exulta e grita, ó morador de Sião, pois grande é o Santo de Israel e no meio de ti. Essa parte aqui, louvai ao Senhor, invocai seu nome, declarai seus feitos entre o povo de Israel. Eu vejo assim, sobre a gente falar e pregar o amor de Deus, sobre fazer o ID, né? Sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque nós temos um chamado para o Senhor, nós temos algo a fazer nessa terra. Nós não viemos aqui porque não temos um propósito, porque nós vamos só viver. Então a gente tem que fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se você não sabe como fazer, é orar e buscar. Porque levar o amor de Deus não é só pregando palavra ou cantando, que são ações assim mais comuns de serem vistas. Mas levar o amor de Deus, a palavra dele, é fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem pessoas que oferecem caldo, né, para as pessoas que não têm teto, não têm morador. Tem pessoas que ajudam com agasalho nessa época que a gente tá de frio. Então, assim, fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus colocou no nosso coração também é amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que nos amar, mas nós não podemos menosprezar o próximo. Então a gente tem que ser semelhante a Cristo. Nós não vamos ser como Cristo, mas pelo menos ser semelhante a Ele. E Deus não desrespeitava as pessoas ou menosprezava elas pelo que elas eram. Então é fazer o chamado de Deus. Nossa, mas eu não sei como fazer. Começa a orar, começa a buscar no Senhor. Primeira coisa, faça o bem para si mesmo. Faça para a pessoa aquilo que você gostaria de receber. Não dê para ela o que você não gostaria. Não ofereça para ela aquilo que você não queria receber. Dê o de melhor, entende? E nisso no mais o Senhor fará, porque enquanto a gente cuida da obra de Deus, enquanto a gente faz para Deus, o resto é consequência. O resto vem como uma consequência na nossa vida. Então, se você está preocupado com o que comer, com o de beber, né, que a palavra fala, não se preocupe. Se você está fazendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, se você está com o coração limpo para isso, de coração aberto, Deus vai cuidar do resto. Deus vai cuidar do resto. Eu tenho um testemunho que para mim foi muito forte, muito marcante. Então, o som aqui do vento. Então, tem um testemunho muito forte, muito marcante, que eu fiz propósito com Deus e simplesmente apareceu R$200 na minha conta, um Pix. Eu até deixei lá, né? Falei assim, gente, deixa eu deixar esse dinheiro aqui porque mandaram errado. E foi de uma instituição, não foi de uma pessoa, uma instituição que eu conheço, que eu já recebi valor. Não sei se é algum juro, algum capital, alguma coisa que veio, algo que eu peguei e ficou faltando, mas eu segurei o valor ali e, né, assim, falando, você vai pedir de volta. Mas as coisas de Deus, elas são inexplicáveis. Deus faz coisas que a gente nem imagina. Deus usa como é que fala? O tolo para confundir o sábio, não é assim que fala a passagem? Deus usa pessoas que a gente menos espera para nos abençoar. Deus usa, né, aquela pessoa que às vezes nem aparenta ter tanto conhecimento para fazer por nós. Luz, esse reflexo ali. Então, assim, Deus usa pessoas que a gente nem imagina para fazer por nós. Deus vai levantar pessoas que você fala assim, nossa, não imaginava. Então, assim, sempre que você pensa que não, é ali que Deus entra. Porque Deus é o Deus do impossível, Deus não é o Deus do possível. Porque possível, coisas possíveis, ele já deixou o homem para fazer. Ele deixou o médico para cuidar dos doentes. Ah, mas eu creio que Deus vai me curar. Gente, Deus cura, mas ele deixou o médico para fazer o possível. Então o médico vai te operar, o médico vai te passar receita, vai te passar remédio. E se você não
aceita esse tipo de situação, você não está aceitando o que Deus deixou. Porque Deus não entra enquanto o homem pode fazer, Deus entra quando o homem não pode fazer, para te mostrar mesmo que ele é o Deus do impossível. Tem aquela história que o cara tinha alagado a cidade e o cara falou assim, eu não vou, porque Deus vai me ajudar e tal. Aí Deus mandou o barquinho, ele tava no telhado tudo alagado e o cara não quis entrar. E aí ele falou assim, mas Deus, eu tô esperando o Senhor, porque eu falei assim, o Senhor não me tirar daqui. Ele falou, meu filho, eu te mandei o barco. Entendeu? Então assim, o médico é algo, pessoa que Deus deixou, o advogado é pessoa que Deus deixou. Todos esses profissionais são pessoas abençoadas por Deus que ficou para nos abençoar com o possível. E Deus é o Deus do impossível. Então quando a sua doença não tiver mais cura, e se você tiver fé, você tem que ter fé, Deus vai entrar e vai operar milagres. Se a sua causa na justiça não tem mais solução, Deus vai entrar e vai operar milagres. Então Deus, ele vai fazendo coisas que nos surpreende mesmo. Então assim, precisamos o quê? Simplesmente fazer a nossa parte. Para isso a gente tem que fazer de coração aberto. E todo o resto é Deus que cuida. O a mais da nossa vida é Deus que cuida. Se você tá preocupado por, às vezes, assim, algum relacionamento com a família, com o filho, ou até mesmo com uma pessoa, se você tá colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai colocar a pessoa certa. Ou Ele vai tirar também. Ele vai te mostrar, Ele vai te conduzir. Ele pode restaurar famílias destruídas. Ele pode restaurar relações entre pai e filhos. Deus pode todas as coisas, porque Ele não poderia? Se Ele fez você, fez sua inteligência. Tem gente que se acha tão autossuficiente que simplesmente esqueceu que foi Deus que fez a inteligência dele, né? Então aqui Deus fala que, até que no 13, que se vocês lerem, Deus fala que Deus abomina esses soberbos, essas pessoas que são arrogantes, né? Deus não quer isso. Você tem que ter humildade. Você tem que ser simples. Para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Criança é egoísta, soberba? Ela pode ser egoísta na hora de dividir a balinha dela, mas ela nem entende o que ela tá fazendo. Então assim, nós adultos não. A soberba que eu tô falando é diferente. Aquela arrogância onde você não aceita que você precisa de ajuda, onde você não aceita que você precisa de Deus. Entendeu? Simplesmente, hoje, pra mim, tem Deus, que é Deus. Beleza, não quer, não serve pra estar do meu lado. Não quer, não serve pra ser meu amigo. Não quer, não serve pra estar comigo. Porque se Deus é a base da vida e a pessoa não acredita, não aceita e vê isso como algo impossível, felizmente, entendeu? Tá fria, não tô fria, tô cheia de amor por Deus. Cheia de amor por Deus. E eu não quero pessoas que vão me tirar isso. Nós não podemos aceitar pessoas que vão nos afastar desse amor. Porque a base da vida está em Deus. Foi Deus que fez a vida. E no instalar de dedo Ele pode fazer tudo ou Ele pode tirar tudo. Então se não formos humildes, viveremos com arrogância e sofrendo. Então assim, quando a gente continua aqui acho que é no 4, e naquele dia direis: louvai ao Senhor, invocai seu nome, declarai seus feitos entre o povo e fazei menção do que seu nome é exaltado, né? Acho que a gente tinha lido esse. Cantai ao Senhor, no 5, cantai ao Senhor, pois Ele fez coisas excelentes, isso é conhecido em toda a terra. Cantai ao Senhor, Ele fez coisas excelentes. Exultai e grita ao morador de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de ti. Isso aqui é muito interessante, porque quando ele fala cantai ao Senhor, pois Ele fez coisas excelentes, isso é conhecido em toda a terra, não significa só isso aqui. A palavra de Deus, ela é nova todo dia, ela se renova toda manhã. Então, aqui a palavra não está se referindo a coisas grandes, excelentes que Deus fez só do passado. Deus está se referindo a coisas desse tempo. Então, assim, hoje, Deus fez grandes coisas na sua vida também. Nós temos grandes exemplos, né? Não foi que a gente está vendo aí no canal aí já faz um tempo sobre Mateus, Marcos. Se não foi aqui, tem no meu Instagram passagens já que eu já estava lendo sobre isso. Teve o desafio de fevereiro, que foi Mateus, 28 dias. E o que eu quero dizer com isso? Que tem grandes feitos, sim. Tem grandes coisas que Deus fez, grandes milagres.
a cura do cego, né? A cura do paralítico, a cura daquela mulher cheia de fluxo de sangue. Então Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Mas olha pra hoje também, quantas coisas Deus já não fez na sua vida. Quantas coisas que um dia foi oração, né? Não tem essa frase aí que é clichê, que um dia foi oração que hoje você tem, mas que é verdade? Quantas coisas você pediu pra Deus que hoje você tem? Você tem uma casa, você tem aonde deitar sua cabeça no travesseiro, não é debaixo de uma ponte. E você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir. Isso já não é uma grande coisa, porque no mundo que a gente vive hoje é muito difícil estar num patamar de coisas básicas, infelizmente. Tem coisas básicas que é de difícil acesso para uma grande numerosa população de gente. A gente tem muitas pessoas que não têm acesso a isso, a uma casa, a uma coberta, entendeu? Claro, são escolhas que a pessoa faz. Tem pessoas que escolheram viver a vida ali no vício e tudo, se perdeu e não conseguiu se recuperar. Tem pessoas que saem disso, tem pessoas que não teve escolha, tem pessoas que simplesmente foi caindo nesse mundo. Mas mesmo assim, isso não faz com que a gente deixe de amá-las, porque nós temos que amar a todos. Independente da escolha, não é a gente que julga, é Deus. Então nós temos que amar essas pessoas, porque como tem aquele filme da cabana, a gente não tem que sentar no lugar de Deus para julgar o próximo. Ah, ele tá na rua por conta de escolha. Não, tem pessoas que realmente não se posicionam e tudo, mas e daí? Poxa, você já tá cheio de problemas, você pegou o problema do outro. Vai pegar o problema do outro, porque que o outro não buscou a Deus, porque que o outro não buscou uma qualidade de vida melhor, não chega. Dê o que você tá cheio de amor, você tá cheio de raiva, você tá cheio de rancor, a ponto de não ofertar o amor pro próximo. Que amor é esse que você fala que tem de Deus, que você não pode desbojar o amor pro próximo? O julgamento vai ser feito no dia final, quando Deus voltar e buscar seu povo. Quando Deus voltar a buscar seu povo. Então, se a pessoa tá certa ou errada, isso tem a ver ela e Deus. Faça o que você está cheio. Se Deus colocou amor em você, dê amor pro próximo. Se Deus colocou compaixão, na verdade todo mundo, amor, eu imagino que todos devam ter, é o básico. Se Deus colocou compaixão, tenha compaixão. Mas faça pelo outro. Alegre-se nas alegrias. Então assim, difícil. É fácil quando a gente lê alegrar ao Senhor, né? Cantai ao Senhor, pois Ele fez grandes coisas. Alegra o Senhor nos dias bons, nos dias tristes. Peraí, Salmos 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento seu poder, louvai-o por atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamboril e dança, louvai-o com instrumentos de cordas e órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos de altissonantes, que tudo o que respira louve ao Senhor e louvai ao Senhor. Assim, aqui fala sobre louvar ao Senhor. E louvar a Deus com tudo que a gente puder. Então assim, eu não sei, mas depois eu quero ver um pouco sobre Miriam, porque Miriam tem uma passagem que fala que Miriam dançou, né? Eu não conheço assim sobre a dança biblicamente falando, mas existem alguns louvores assim que estimula a gente a estar mais solto, mais desenvolto ali e faz a gente ter uma energia diferente, né? Mas aqui falando sobre louvar, porque tô falando Miriam porque Miriam louvou a Deus também, né? Dessa forma. E com trombetas, louvar com símbolos sonoros, tudo que respira louve ao Senhor. É tão interessante quando a gente olha e vê que a gente também tem que louvar a Deus no dia da luta, né? No dia da tristeza, no dia da dor. Porque quando esse dia chega, é o dia da prova, né? É o dia de você mostrar que realmente você confia em Deus. Porque quando Deus fala assim, estou com você, estou na sua luta, estou na sua batalha. Você fala, Deus, eu confio, eu acredito, eu aceito. Mas na hora de acreditar mesmo, você segura e não deixa Deus tomar a frente. Isso é profundo, isso é profundo.
Porque confiar a Deus é entregar e descansar. Confiar em Deus é entregar e descansar. É louvar Ele pelo muito e pelo pouco. É louvar Ele pela alegria e pela tristeza. Porque a gente não vai ser feliz o tempo todo. A gente não pode viver afundado na mágoa, na tristeza. Mas a gente não vai ser feliz o tempo todo. Deus, a Bíblia não fala? Sorri com os que sorriam, chore com os que choram. Porque quem chora também precisa de alguém que esteja do lado dessa pessoa no dia ruim. Precisa de algum apoio no dia ruim. Porque no mundo, o mundo jaz do maligno. No mundo tereis aflições. Como a pessoa pode não sentir dor? Como a pessoa pode não sentir sofrimento? Só que ela tem que escolher levantar e caminhar. Ela tem que escolher levantar e abrir os olhos. Outra hora eu estava falando com uma pessoa. Não, eu não vou porque eu não tô bem. E tenho... não, mas eu não tô legal. Gente, faça alguma coisa por você. Faça algo por si. Deus manda que a gente tem que amar a Deus em primeiro lugar, nós, depois o próximo, mas amar o próximo como a si mesmo também. Aí você não faz nada por você. Você acha que a sua alma tá feliz de ver você se afundar nessa tristeza? Você acha que a sua alma se alegra de ver que você que o seu cérebro se tornou uma pecinha do mal, aonde o seu cérebro não manda forças positivas para o corpo, não manda pensamentos positivos e você tá presa em pensamentos negativos, você tá presa em coisas que te entristecem, você tá presa em coisas amarrada, em coisas que não te alavancam como pessoa, que não te tiram um sorriso. Que vida é essa? Deus te deu 2 mãos, 2 pés, uma cabeça, um cérebro. Pensa. Você acha que Deus morreu numa cruz, entregou a vida dele por você, pra você ficar assim, essa tristeza profunda, abísmica, que eu nem sei se essa palavra existe, abísmica? Você acha mesmo que Deus falou assim, vou entregar minha vida aqui pra essa população, pra esse meu povo, pra saber que essa pessoa aqui vai ficar afundada na tristeza? Não, é claro que não. Deus não pensou nisso. Assim como Deus, quando criou, imagino eu que ele não sabia que Adão e Eva iam se perder ali. Então, assim, a tristeza, ela dói, ela machuca, ela afunda, mas você precisa levantar, você precisa cultivar palavras boas. Mas tá doendo, fala palavras boas, tá difícil. Gente, eu passo por isso, por dias difíceis. Ninguém é imune de nada. Ninguém. O que me faz ser diferente do próximo? Só que eu tenho que levantar, eu tenho que erguer a cabeça, eu tenho que fazer por mim. Esse dia mesmo eu tava muito pra baixo e eu ouvi isso de uma pessoa. Eu tenho que fazer por mim. Não que eu esteja só, mas eu tenho que cuidar de mim, do meu corpo, da minha alma. Eu tenho que aprender a zelar de mim, a me amar. E não só dessa pessoa, é nas terapias que eu escuto também. A gente tem que se cuidar. O corpo é corpo, alma e espírito. E muito que é o meu erro, às vezes cuido do espírito e largo o corpo pra lá. Vamos pra galera, vamos comer chocolate, vamos fazer coisa errada, tipo assim, coisa errada o quê? Ficar sem comer, daí quando você tá doente, e você vai se afundando numa tristeza, porque como eu disse, o mundo jaz do maligno, no mundo teria aflições, então assim, o mundo tá cheio de coisas negativas tentando nos cercar, tá cheio de coisas que vem pra nos tirar o propósito, entendeu? Então quando você se envolve, mas tá difícil, se envolva de pessoas que te levantam pra cima. Para de pensar assim, poxa, mas aquela pessoa ali, nossa, ela tem uma energia boa, nossa, mas... Tipo assim, para de olhar pra pessoa como se fosse uma ameaça. Se junte a ela, pega um pouco da energia quando você vê você tá igual ela, incentivando outras pessoas, como ela te incentivou. Fica envolto de pessoas que te levam pra cima. Mas eu não quero sair de casa, tá difícil. Gente, aí é difícil. Difícil quando a pessoa não quer ser ajudada. Difícil quando a pessoa não quer mudança. Então isso é uma posição de uma pessoa que quer continuar sempre na mesma situação. Porque assim, às vezes a gente tem os dias ruins que a gente precisa de uma chacoalhada, uma sacudida assim pra cair tudo mesmo. E aí depois você volta, porque aquilo não tá plantado em você, aquilo veio com uma folha que grudou
e depois de uma chacoalhada ela caiu. Mas tem pessoas que a folha fica lá, é plantada, cria raiz, seca, fica verde de novo, dá fruto, murcha, depois cresce de novo e a raiz só afundando. E essa raiz é a raiz da tristeza, que a pessoa não solta. Vai ficar aqui, não, porque aqui tá bom, porque não quer enfrentar as tristezas, não quer enfrentar o seu maior inimigo, é você mesmo, o seu gigante é você mesmo. Se você não se levanta, se você não faz, você não vai conseguir. Você acha que, por exemplo, igual, todos passam por batalhas, estão passando por luta. Alguns dias, umas lutas. Nossa, não tô conseguindo louvar. Se eu não ligar o louvor e deixar ele ali rolando, que dia que eu vou ter vontade de louvar? Se eu não sentar e ler um versículo da Bíblia sem entender nada, com a cabeça lá em Marte, que dia que eu vou ter coragem de sentar aqui e estudar de novo? Você tem que começar, não importa como, você tem que começar. Você tem que começar de alguma forma. Ah, igual, tô sem ler a Bíblia, leia. Nossa, mas minha cabeça tá lá em Marte, vai indo que vai dar certo. Então eu preciso ouvir louvor, liga o louvor, vai que vai dar certo. Vai dar certo, Deus tá vendo seu coração querer. Deus tá vendo seu coração querer. Deus vai tirar o resto, entendeu? O resto que te atrapalha, as mudinhas que foram plantadas do mal, elas vão sair. Elas vão sair. Então louvai ao Senhor com tudo que você pode. Louvai com seus dízimos, louvai com suas ofertas, louvai com seu tempo. Como que você pode passar a semana inteira e não ler um versículo? Como que você pode dizer que Deus está perto de você se você não busca por Ele? Se Ele deixou as escrituras dele, foi para que busquemos a Ele, foi para que a gente se aproxime dele através das escrituras. E aí você não lê, você não busca, entende? Então assim, procura algo diferente pro Senhor, para de fazer as coisas repetidas. Vou orar todo dia da mesma forma, vou ler a Bíblia todo dia da mesma forma. Quando você se posiciona, eu já falei isso aqui, quando você se posiciona, o inimigo fala, perdi. Porque quando você busca, quando você ora, quando você coloca, quando você faz qualquer coisa pra Deus, o inimigo fica assim, poxa, aquela pessoa tá buscando ali, tô perdendo espaço, não vou conseguir mais o que eu tava querendo. Amém, glória a Deus por isso. Então você tem que fazer. Você tem que fazer. Ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer por você. As pessoas podem orar, podem clamar, podem jejuar, podem buscar. Se você não quiser, não vai adiantar de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. O erro da gente, e o meu também, já foi fazer descer Deus goela abaixo das pessoas. E não é assim, esse não é o evangelho que Deus deixou. Não é. O evangelho de Deus quer um coração aberto, disponível para Ele trabalhar. Se você tem um coração aberto, basta. Ah, mas eu tô no mundo, mas eu fumo, mas eu bebo. Seu coração tá aberto, é o que Deus precisa. Não importa o que você faz. Se o seu coração tá aberto, Ele vai entrar, vai fazer morada e vai limpando. Tira a bebida, tira o cigarro, tira os vícios, tira a pornografia, tira coisas erradas. Deus vai limpando, mas Ele só precisa de um coração disposto a ser trabalhado. Porque se seu coração tá fechado, você acha que vai pegar, Deus vai enfiar e o Espírito Santo vai entrar? Não, não vai. Não vai. Deus, Ele quer um coração aberto. Deus tá aqui, ó. Quero trabalhar em você, filho. Ah, mas eu não posso. Quando você abriu o coração, esse que tá aberto, ó. O amarelinho, o verdinho tá aberto. Tá aberto, tá me clamando, tá me buscando. Vou dar minha presença pra Ele. Vou encher Ele. Vou derramar graça sobre Ele. Vou multiplicar a vida dEle. Vou multiplicar o financeiro dEle. Vou fazer por Ele. Meu filho, desse aqui, Deus permite com que pessoas que estão na igreja falem de Deus pra Ele. Permite com que pessoas falem. Mas o coração tá duro? Pedra. Deus vai dando oportunidade, até o momento que Deus quiser e eu julgar de Deus, entendeu? Então assim, Deus só precisa de você com o coração aberto.
Você precisa dar graças por tudo. Para de murmurar. Murmurar é reclamar 2 vezes. 2 vezes você reclama. Ah, mas isso aqui outro. Se afasta de rodinhas. Se afasta de rodinhas de picuinha, de conversa, de coisinha. Eu mesmo tenho uma situação. A hora que tá comigo, beleza, eu não tô afim de picuinha. Não fala desse tipo de coisa pra mim. Não quero ouvir, não quero saber. Não consigo, não dou conta de falar. Não sei o que é isso. Tem que tirar isso de perto de você. Se você teve um costume de muito falar das pessoas, como eu já tive no passado, você tem que mudar essa chave. Você tem que tirar isso. Olha, começa a bloquear. Não sei. Não tô nem sabendo. Eu sou a última a saber de muita coisa. Então, assim, quando você limpa o seu redor, mas quando você muda, na verdade, aqui dentro primeiro, o seu redor, ele é mudado. Você precisa mudar aqui dentro de você. Você precisa aceitar que você é mais importante de qualquer coisa. Que você vai se alinhar com o propósito a alguém que veja da mesma forma, mas que prioriza Deus como primazia. Deus vem em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar. Vamos buscar a Deus primeiro e aí depois a gente vê o que eu quero, o que você quer, a gente respeita uma outra. Vamos buscar Deus em primeiro lugar. É assim? Beleza. Não é? Tem que ser revisto, tem que ser revista as coisas. Então, assim, buscar se autoconhecer, buscar se dedicar para si mesmo, melhorar você, depois você limpa o seu redor. Você tira pessoas, você afasta de pessoas. Pessoas que falam demais se afasta. Ou começa a bloquear, tipo, de conversas, alguma coisa. A pessoa fala, mas tá diferente, tá? Se você não mudar, você vai ficar o resto da vida sendo a mesma pessoa. Porque a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Já falei isso aqui também. Tem gente que quer continuar sendo como criança. Tem que estar aberta à mudança. Tá ficando mais velho, tá ficando mais maduro. Tem que ter humildade pra ouvir as coisas. Humildade pra aprender o que Deus tem pra ensinar. Então, louvar a Deus, não só na alegria, também como na tristeza. Louvar a Deus, não foi isso que Jacó fez, não foi? Quando ele perdeu tudo, ele deu graças ao Senhor, porque Deus me deu, Deus tomou. Isso é verdade, foi ele. Deus me deu, Deus tomou. Abraão foi obediente ao Senhor, colocou Deus em primeiro lugar, estava lá levando seu filho Isaac a ser sacrificado, por amor a Deus. E quando ele chegou lá, o Senhor falou pra ele, não faça isso, porque Deus não queria que ele sacrificasse o filho, Deus só queria ver o coração dele, se realmente era fiel, fidedigno a Deus, entende? Então às vezes a gente, ai meu Deus, mas eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo, mas tá doendo, não sei o que, dói mesmo, gente, como dói, dói mesmo, mas se Deus é a primazia no seu coração, você tem que honrar Ele. E às vezes nós pedimos tanta prova a Deus não nos pede em prova. Mas às vezes tem situações que nos levam a mostrar nossa prova de amor a Deus. E é muito dolorido isso. Mas quando você prova uma vez que ama a Deus, tá de mãos dadas com Deus é caminhar no infinito e no além. Você não sente frio, você não sente fome, você não sente medo. Nada te assusta, porque você tem o maior dos maiores, o Rei dos Reis. É como caminhar sobre as águas, de olhos fechados, passar por dentro das ondas, escalar montanhas, subir ao céu e descer. É como viajar o mundo, sem saber para onde tá indo, mas saber que tá indo em um lugar seguro. Quando você tá com Deus, você anda e Deus coloca o chão para você. Se você crê, Ele vai fazer. Mas tem que crer de todo o coração. Se Deus fala sai, saia. Se Deus fala fica, fica. Mas coloca Deus. Não esteja disposto a pôr outra pessoa no lugar de Deus. Não esteja disposto. Mas que você tenha apreço por essa pessoa, maior é aquele que te deu a vida. Maior é aquele que te deu a vida. Que essa palavra seja uma palavra para edificar, uma palavra que venha para curar. Que você possa
ficar com essa mensagem, principalmente, toda ela, mas principalmente essa parte de louvar a Deus em meio à dor e em meio à tristeza. Porque na tristeza Deus tá forjando seu caráter, Deus tá te fazendo tão forte pra você conseguir passar por algo que você nem imagina. Deus tá te fazendo tão forte pra você ser testemunho para outras pessoas na mesma situação. Deus tá te fazendo tão forte pra você conseguir ajudar outras pessoas a sair do mesmo cenário que você estava, ou de cenários piores, mas que não vai te assustar, porque você já passou por algo também pior. Deus vai te dar essas condições. A área que você é mais atacada é a área que Deus quer propósito com você, de edificar. E não se culpe. Não se culpe quando as coisas não acontecerem do jeito que você imagina que deveria acontecer. Porque Deus não é um Deus que invade, que rouba e que entra arrasando. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas não é aquele que entra devastando, que entra destruindo. É aquele que pede licença. Então, que você possa colocar Deus como primazia no seu coração de verdade, em tudo, e que o amor dele seja falado. Ah, mas eu tenho vergonha, Thaís, de falar. Peça a Deus pra quebrar isso, porque isso não é de Deus não. Isso não é de Deus não. Não deixa de ser você só porque aí você tá com receio do que o outro vai achar. Se Deus é na sua vida e você quer falar sobre Ele, as pessoas têm que aceitar estar do seu lado do jeito que você é, do jeito que Deus te fez. Se as pessoas não estão felizes ali porque você fala de Deus ou porque você tem uma forma de ofertar o seu trabalho, seja na cozinha da igreja, seja na limpeza da igreja, seja algo que você preza muito, essas pessoas não merecem estar do seu lado. E não temas, porque Deus é que te deu o chamado. E maior que todas as pessoas é Deus, entendeu? Então Deus vai te honrar. Não se esconda, não se omita para agradar o outro só para ter a amizade do outro, para ter a proximidade do outro. Seja você quem Deus fez para ser. Se Deus te fez para ser a pessoa que vai falar do amor dele, que vai clamar por ele, que vai dizer pro mundo que ele existe, amém, amém. Se as pessoas não ficarem do seu lado por isso, amém também, é livramento. É livramento, porque Deus vai colocar pessoas que te aceitam como Deus quer que você seja. E não preocupa, porque na hora certa tudo acontece. Amém? Um beijo pra vocês. Eu estou muito feliz de falar do amor de Deus aqui. Isso enche muito meu coração de alegria, me torna outra pessoa, me faz ser outra Thaís. E eu sou muito grata a cada um de vocês que me acompanha, que me assiste. E eu fico muito feliz porque vocês foram escolhidos por Deus para me seguir. E vocês são ovelhas amadas. São pessoas amadas, são pessoas especiais, são pessoas que foram escolhidas para ser cheias do amor através das palavras que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. E eu espero que tudo de bom aconteça, que sejam cada vez mais cheias de amor e que essas palavras sejam plantadas como sementinhas de raiz boa, de raiz saudável, que te traga alegria, felicidade e motivação para viver. Amém? Um beijo e até a próxima.